Boa noite, amados irmãos. Mais um vídeo. E hoje eu quero alguns avisos para os amados irmãos, até como a ideia minha é cuidar da igreja, não tenho pretensão nenhuma desse vídeo circular para atingir outras questões, mas o intuito é de achar uma melhor forma de estar junto com a igreja, de cuidar do meu povo aqui e juntos realmente olharmos e vencermos essas dificuldades que temos passado. Então, alguns avisos olhando como se fosse para a igreja, com cada um de vocês no pensamento, no coração. Então, é isso o intuito dos vídeos. Não tenho pretensão nenhuma de andar em Instagram e andar circulando para outros lugares aí afora. Então, esse é o intuito que tenho. Então, como avisos, irmãos, hoje nós estaríamos em festa, aliás, a semana nós estaríamos, porque seria a semana de oração em favor da conferência da igreja. Então nós estaríamos hoje com a primeira mensagem, começando as nossas conferências hoje de aniversário. Infelizmente, como é sabido dos irmãos, e nessa reclusão que nós estamos, tivemos que cancelar o aniversário da igreja. Então, mas orem, irmãos, 25 anos nós fizemos, e quantas coisas Deus abençoou, Deus tem cuidado, mesmo nessa dificuldade que temos passado. Então, hoje seria a nossa conferência de aniversário. Também ontem nós tivemos aniversariantes, a Emily e a Cris, a esposa do Rafael. Então, já foi falado para essas amadas irmãs e eu continuo falando, que Deus as abençoe, cuide de vocês, são preciosidades para nós, amamos demais vocês, que Deus continue cuidando de vocês, abençoando suas vidas, tá? Que muitos anos Deus conceda a vocês. Então eu quero vou orar agora pela vida de vocês. Deus Santo, Pai Celeste, clamamos em favor da Emily, da Cris, ó Deus, por mais um ano que o Senhor concedeu a elas. Que muitos anos, ó Deus, o Senhor conceda, se assim o Senhor não voltar e arrebatar a tua igreja. Nós amamos o Senhor e amamos as nossas irmãs. E sei, ó Deus, que são pessoas que o Senhor tem cuidado e tem suprido. E pedimos ainda mais, ó Deus, que o Senhor derrame bênção sem medida na vida das nossas irmãs. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Amém. Outra coisa, meus irmãos, olhando para essa questão ainda de fechar da igreja fechada, alguns já têm começado as discussões de abrir a igreja, e eu tenho visto algumas discussões até acaloradas de alguns pastores de abrir, mas também tenho alguns pastores que têm feito isso e alguns já têm experimentado esse vírus. Então a nossa decisão ainda se estende mais uma semana. Então, como eu falei, semanalmente nós vamos avaliar. Então, ainda mais uma semana estaremos fechados. E não que a igreja estará fechada, porque a igreja agora se faz necessário os irmãos aí em suas casas orando e cuidando uns dos outros e ligando uns para os outros. Nós temos aí chamadas de vídeo. Procure, irmãos, fazer, olhando aí o bem-estar de cada irmão. Na medida do possível, tenho tentado ligar para todos os irmãos. Alguns encontro, outros não sei se dá para ligar, porque eu não sei o que estão fazendo, mas tenho procurado deixar uma mensagem no WhatsApp. Mas o meu intuito é falar, é conversar mesmo com os irmãos. Então, vai se estender por mais uma semana. Tinham colocado, como os irmãos bem sabem, o decreto do presidente, colocando a igreja também como uma questão essencial, mas cassou esse decreto. Depois o Tribunal Regional conseguiu reverter, abriu, entrou de novo em Brasília com a questão do Ministério Público, foi cassado de novo. E essa questão vai e volta, irmãos, mas eu acho que o bem maior é a saúde dos irmãos e não expor
os irmãos nessa situação. Então, irmãos, eu peço que os irmãos continuem firmes, buscando realmente orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, tá? Então, mais uma semana se estende aí, então semanalmente nós vamos conversando sobre isso. Também na quarta-feira nós tivemos o APP, o culto de quarta, nós tivemos acho que umas 16, 17 pessoas no Zoom, e foi bem legal, matamos a saudade, se estendeu um pouco, porque a saudade era grande, a ideia era aproximar os irmãos, e nas quartas-feiras continuaremos usando esse aplicativo para o culto de oração. Então, baixe o aplicativo, acho que é uma forma da gente se ver um pouco mais e buscar matar um pouco essa saudade, tá bom? Então, é só baixar e nas quartas nós mandamos o link, você só clicar já vai direto lá, tá? Então, quero continuar encorajando para ligarem, para que os irmãos liguem uns para os outros, orem uns pelos outros. Tanto é que eu tratar hoje na questão mais de oração, também mais uma reflexão aqui sobre a questão de orarmos uns pelos outros, de liguem uns para os outros, né? É o momento, irmãos, de nos unirmos ainda mais. Não é o momento de termos diferenças, não é o momento de buscarmos outras questões, do que eu acho, o que eu não acho, o que devia ser, do que não deveria ser. Acho que agora é um momento de nós nos unirmos ainda mais, juntarmos forças em prol dessa tão grande situação que temos vivido, irmãos. Amarmos uns aos outros. Amar, como nós temos isso, é buscar não os nossos interesses. Amar é simplesmente darmos sem esperar nada em troca. Então, é hora de realmente exercitarmos esse amor. E um último ainda, irmãos, é comunicar as necessidades que por acaso algum irmão tenha. Os comunique. Pastor, não consigo falar para fulano, para o senhor, para ciclano. Fale com o irmão que você confia, e esse irmão trará, de certa forma, a nós, para que nós venhamos suprir ou tentar, de alguma forma, melhorar, ou, na medida do possível, apaziguar ou amenizar a necessidade. É um momento realmente difícil que nós temos passado, é um momento que realmente nós precisamos nos ajudar e vivermos realmente nessa dedicação, né, irmãos, de cuidarmos uns dos outros. Então, irmãos, nós vamos para o nosso, não é só uma pregação, mas uma reflexão, digamos assim, que nós vamos fazer hoje, né? Será sobre, no Salmo 5, falei até um pouco, li um pouco na quarta-feira, quem estava no aplicativo. Então achei interessante, eu olhei Salmo e achei interessante nós falarmos um pouco. Então, Salmo capítulo 5, nós vamos ler apenas alguns versículos sobre algumas atitudes, irmãos, em oração que nós devemos ter, olhando aqui para os versos de 1 a 3, essa reflexão sobre algumas atitudes que nós devemos ter. Então, de certa forma, o estudo de hoje vai ser despretensioso, né, na ideia de não entrar no mérito total do Salmo. Aqui, nesse Salmo aqui de Davi, nós não vamos ver o conteúdo dele, mas nós vamos ver aqui, de alguma forma, realmente algumas atitudes, né? Então, nós não vamos olhar para o que ele está orando ou o porquê, né? Nós não vamos examinar essa situação, tá bom? Então, como falei, vai ser bem uma ideia de reflexão mesmo, tá? Simplesmente ver como que ele orou, a atitude do coração que ele teve. Então, vamos dar uma olhada nesse sentido. Então, Salmo 5, capítulo 5, versos 1 a 3 diz: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras,
e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Deus Santo, mais uma vez, buscamos a orientação do Senhor para essa reflexão. Que venhamos, ó Deus, absorver a Tua palavra e que ela traga mudanças a nós. Que a nossa vida de oração seja afinada, ó Deus, seja aprimorada com o Senhor. Que venhamos, ó Deus, viver realmente uma intimidade maior contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver segundo a Tua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, olhando para essa proteção de Deus, esse pedido realmente de socorro do salmista, então nós vamos olhar realmente para esse Deus protetor, essa proteção realmente de Deus aqui, ok? Então, como estava falando, nós vamos simplesmente ver como que o salmista aqui, Davi, ele orou e que atitude de coração que ele teve, né? Essa atitude no coração dele. Então, vamos ver apenas esses 3 versos aqui e vamos encontrar Davi aqui numa situação muito difícil. Nós não sabemos qual é o período, quando foi que isso aconteceu. Talvez aqui Davi já na corte ali do rei Saul, talvez já tenha sido ungido rei, não ainda tinha a posse, Saul ainda reinava. Alguns acham que é nesse período, ou mesmo ele já como rei, ungido, na posse também, né? Ali logo após ali a revolta de Absalão, alguns têm olhado para esse momento, dizendo que Davi vivia. Ao certo nós não sabemos, mas isso também de certa forma não importa, pois vamos nos concentrar aqui, irmãos, na postura de Davi. Então esse salmo, irmãos, ele, se você olhando com cuidado, ele é muito companheiro do salmo anterior, né? O salmo 4, ele vai expressar essa confiança em Deus no momento que ele tem passado de angústia, de dificuldade. Então é bem semelhante, sim. As circunstâncias também parecem semelhantes, né? Tanto é que no verso 3 do nosso salmo, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, ele vai fazer desse salmo uma oração matinal. E Davi, não sei se era costume dele, mas nós vemos em outros salmos também essa questão de Davi pela manhã. Então nós vamos dar esse conteúdo, vamos ver esse conteúdo, irmãos, dessa bela oração dele aqui, olhando para a sua postura, olhando para a atitude que ele vai orar, tá ok? Essa oração, ela vem em forma tripla. Por quê? Porque ele vai tratar palavras, meditação e clamor, né? Nos mostra como falar, irmãos, e vai nos mostrar também que não adianta falar ou fazer nada sem que o nosso coração esteja voltado realmente para aquilo que nós queremos dizer, né? Não adianta usar simplesmente palavras vazias, palavras que não vêm do nosso coração sincero realmente, né? Então não adianta fazer isso. Mas a ideia é que anseios fervorosos e esses desejos de dentro mesmo, da nossa alma, venham ser expostos, né? Às vezes pode ser com palavras, às vezes não, mas Deus quer ver essa questão que vem do coração. E não adianta simplesmente usar palavras jogadas de qualquer jeito, desencontradas, palavras que acabam saindo automaticamente, mas que não tem peso nenhum em nossa consciência. Então, esse salmo vai também nos ensinar que não adianta também falarmos algo vazio, né? E nos chamar realmente a atenção para essa questão, tá bom? Então, entenda que o caráter urgente desse poema aqui, irmãos, ele vai ser revelado logo
aqui no começo, quando ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acolhe o meu gemido, e ele vai dizer: escuta, Rei meu e Deus meu. Né? Então, implica, irmãos, aqui numa relação de intimidade entre Davi e o Senhor, que o coloca, essa intimidade dele, de Davi com o Senhor, vai colocá-lo numa posição de solicitar, irmãos, o auxílio do poder e da justiça de Deus. Então, é essa intimidade que o coloca para fazer esse pedido tão pessoal, essa intimidade na oração dele que o faz sentir essa liberdade de pedir algo tão precioso realmente para Deus. E ele vai usar no verso 3 essa questão pela manhã, que é a ideia que tinha que ser o seu primeiro ato do dia, esse primeiro ato dele devia consistir em fazer ouvir a sua voz perante o Senhor. E então ele ficaria vigiando durante o dia, esperando, na expectativa da resposta de Deus. Então ele coloca esse salmo, nesse verso aqui, dessa forma. Algo que ele logo cedo quer fazer a sua voz ser ouvida por Deus, e durante o dia essa expectativa que ele tem, não como um pedido vazio, que muitas vezes fazemos, sem esperar nada, mas algo quando nós pedimos para alguém um socorro, uma ajuda, e nós ficamos ansiosos esperando a resposta daquele pedido ou ajuda que foi solicitada. Então ele faz isso no verso 3, né? Mostra a sua voz e passa ali esperando a resposta do Senhor. E observe, irmãos, nos versos 1 e 2, ele quando ele fala em palavras e gemidos, né? Aqui, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Né? Essas são palavras fortes, mas essa palavra gemido, no original, ela traz ideia de um murmúrio, palavras utilizadas de forma muito baixa, okay? Não, de certa forma, não inteligíveis, ou até sem palavras realmente, mas que representam um gemido da alma, né? Saindo de dentro realmente, do interior da pessoa. E aqui é algo muito forte, quando ele usa essa palavra gemido, algo que sai do seu coração de forma muito verdadeira, que o leva a esperar realmente o socorro de alguém, né? E ele usa uma outra palavra também, ele diz no verso 2: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a te imploro. Ele vai usar a ideia de clamor, né? Acode ao meu gemido, escuta, Rei meu, a minha voz que clama. Então, essa ideia de clamor, e aqui essa palavra, ela traz a ideia de orações fortes, orações choradas, realmente, sofridas e com muita certeza gemidas, né? Então, olha o conteúdo das palavras que Davi coloca nesse salmo. E eu quero perguntar, irmão, se uma oração dessas poderia sair dos seus lábios. Se um conteúdo tão profundo como esse poderia sair dos nossos lábios. Uma oração como essa, sabe? Não de forma teórica: pastor, eu sou servo de Deus e eu sou crente há muitos anos e sou filho dele, lógico. Não estou falando dessa forma teórica, irmãos. Mas tem realmente acontecido de fato, em certas situações em seu dia a dia, esse tipo de oração. Se você tem tirado momentos para orar de uma forma mecânica, apressada, de forma superficial, irmãos, dificilmente você vai chegar a uma oração assim diante de Deus. Se as nossas orações têm sido dessa forma, sabe, vou tirar momentos porque eu quero falar para os outros quando me perguntarem se eu tenho orado, e eu tenho que orar porque N circunstâncias, simplesmente olhando para essa questão da obrigação. Se essas orações têm sido mecânicas, irmãos, dificilmente, muito dificilmente, você vai chegar a uma oração
desse nível diante de Deus. Porque você não tem adquirido, meus queridos, uma certa intimidade com Ele nas orações. Não tem uma certa abertura de coração, irmãos, uma troca. E aqui é uma troca mesmo, essa abertura no coração diante de Deus, essa parte da oração, dessa intimidade, é uma troca mesmo de relacionamento com Deus. É uma troca de informações, de sentimentos. E é isso que nós devemos ver. E é isso que nós devemos buscar, essa certa intimidade com o próprio Deus. Sabe? Essa troca de comunhão, de fato, entre o nosso espírito e o Espírito de Cristo que habita em nós. E pelo qual, através desse Espírito, nós nos chegamos diante de quem? Diante de Deus. É somente através desse Espírito que nós chegamos a Deus. Então essa troca é muito essencial. E eu quero dar, irmãos, esse tom aqui nessa reflexão de hoje. A ideia não é trazer uma mensagem, mas encorajamento nesse período, nesses dias que estão vivendo. Esse tom de intimidade com Deus, especificamente nas orações. Especificamente aqui, em orar. Não orações vazias, do nada para o nada. Não orações mecânicas, olhando simplesmente porque eu preciso fazer, porque eu tenho que fazer. Não. Mas orações, irmãos, que são derramar dos nossos corações diante de Deus. Cientes que estamos olhando para o próprio Deus e falando com o próprio Deus das nossas necessidades, dos nossos anseios, dos nossos medos. E realmente pensar cada palavra que sai das nossas bocas. Você já chegou a gemer como que chorando baixinho? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Né? Aliás, qual foi a última vez que você chorou durante uma oração? Né? Ô pastor, calma aí. Chorar é coisa de emoção. Tá? Tem muitas pessoas que são tão emotivas, pastor, que vão falar que tomou sorvete, achou tão gostoso e começa a chorar. E tem pessoas que perdem um ente querido e não sai uma lágrima sequer dos seus olhos. É questão de emoção. Isso é uma questão de personalidade, pastor. Eu sei, irmãos, que é. Eu sei disso. Mas não é por isso, irmãos, que a emoção não entra nesse relacionamento com Deus. Não é por isso. E quando falamos com Deus, é claro que o assunto emoção vai entrar. E vai entrar. E nessas orações, irmãos, e nas orações, nós vamos derramar diante de Deus as nossas emoções, sim. Choro, tristeza, alegria. As nossas orações. É o nosso momento de estar com Deus, de falar com Deus, de nos derramarmos diante de Deus. Amém. Então, são momentos tão válidos, irmãos. Um momento muito válido esse que nós passamos com Deus, sabe? E precisamos aproveitar com todo o coração, com toda vontade isso. E você poderia também perguntar para uma outra pessoa também, posso também perguntar da mesma forma qual foi a última vez que você chorou. Eu poderia perguntar para você qual foi a última vez que você riu numa oração, mas eu estou falando a ideia de rir, irmãos, de mostrar os dentes realmente numa oração, de alargar o sorriso. Qual foi a última vez que você fez isso? Numa oração. Essa é uma pergunta também muito válida, tanto quanto a última vez que você chorou. Como Davi, ele confessa aqui, irmãos, que fazia naquele momento da vida dele. Aqui ele estava, mas Davi outras vezes cantou, e tantas outras vezes nas suas orações, creio que ele se alegrou, chorou. Qual foi a última vez também que você fez isso nas suas orações? Esse é o nosso elo com Deus. Nós falamos com o nosso Pai. Nos relacionamos através da oração e da sua palavra. Essa é uma pergunta válida também, irmãos. O que eu quero colocar aqui, irmãos, é para que cada um de nós pensemos nisso, sabe?
simplesmente se você tem desenvolvido diante de Deus uma postura de oração, irmãos, que mostra uma serenidade de espírito. É desenvolver diante de Deus mesmo essa postura serena, essa postura de oração, que vai trazer essa serenidade para as nossas vidas. Uma calma em termo de tempo que estamos vivendo, em termos de compromisso, essa serenidade nos compromissos, em termos de atribulação do dia a dia, passando isso. Cada uma ideia, é uma crise de pandemia, é uma crise política, é uma crise de tantas outras coisas que muitos de nós deixamos até de ver noticiário. É uma crise dentro de casa, é uma crise de escola e tantas outras coisas, mas é que isso, irmãos, que isso que tem acontecido seja tratada de forma serena por nós, que a oração nos traga esses momentos de serenidade e de confiança e buscarmos em Deus essa solução. Qual foi, irmãos, a última vez que você gemeu numa oração? Quando foi? Nessas dificuldades tantas que temos passado. Qual foi a última vez que você fez isso? Será que reclamamos, só tomamos posições, uma diferente da outra, porque parece que nesses dias vivemos a ideia do quebra de braço, e amigos outrora hoje são rivais, e o que mais tenho visto é pessoas como se estivesse fazendo essa quebra de braço para dizer eu estou com a razão, é tribunal fazendo, é dando um decreto, outro tribunal tentando derrubar, e outro entra para... Ninguém fala mais a mesma língua. Procurando saída, meus irmãos, a saída para isso só é em Deus. Qual o remédio para essa pandemia? Deus. Qual o remédio para uma melhor política, isso, aquilo, para que seja justo? Irmãos, não é Bolsonaro, não é direita, não é esquerda. Irmãos, a saída é Deus. É Deus. Se nós formos buscar qualquer outra coisa que não seja Deus, estaremos buscando na fonte errada e o remédio errado. Que Deus use e capacite o nosso presidente a tomar decisões corretas, decisões acertadas. E principalmente, que ele busque a Deus no mais íntimo do seu coração, como todos os nossos políticos. Mas, qual foi a última vez que nós intercedemos realmente a Deus em favor do nosso país? Em favor do mundo que vive tão grande dificuldade. Mas é interessante, irmãos, partindo ainda daqui, Davi ele ainda vai continuar, ele vai dizer: dá ouvidos às minhas súplicas e acode o meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti que imploro. E eu quero chamar a atenção aqui no fim desse verso 2, irmãos, esse a ti imploro. É algo interessantíssimo aqui. Antes disso, eu quero ler uma passagem interessante de 2 Crônicas, capítulo 14, ali do rei Asa. Capítulo 14, o verso 11. Aqui. Diz o seguinte, segundo livro das Crônicas, 14, verso 11, diz: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. É interessante aqui que o rei Asa, ele mexeu um pouco com os brios de Deus quando ele diz: Senhor, me ajuda com esse etíope,
não foi dessa forma, mas seria mais ou menos assim, em outras palavras, que ele diz, eu não acredito que um homem desse, Senhor, vai te vencer. Olha, Deus vai lá e vence-os. Não se deixe vencer, Senhor, por esse homem. Mais ou menos isso que o rei Asa aqui está dizendo, né? E olha, irmãos, que esse rei Asa era um crente, sem dúvida, e ele mexeu, digamos assim, com os brios de Deus, falando assim com o próprio Deus. Da mesma forma, irmãos, eu creio que Davi tenta fazer isso, sabe, com Deus, dando ideia que ele não quer ser decepcionado com aquilo que ele pediu a Deus. A minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Senhor, eu não tenho outro Deus. Eu não tenho quem possa mais me socorrer. Não existe outro Deus além de ti. Então não me deixe envergonhar. Eu espero no Senhor, do Senhor, unicamente em ti é que eu espero. E se o Senhor não puder me ajudar, não posso fazer, não posso pedir para mais ninguém, porque somente tu podes me ajudar. É isso que Davi tenta fazer. E ele diz aqui, não quer, ele implora a esse Deus e ele não quer ser decepcionado. E com todo o respeito aqui, irmãos, lógico, Davi está falando com muito cuidado, faça isso também com Deus. Serve para nós uma lição, mas com muito cuidado, com muito tato, com muita graça mesmo. Apele para os atributos de Deus. Tenha cuidado ao fazer isso. Sabe? Mescle muito. Tenha realmente muito cuidado no fazer. Pois, até porque, irmãos, uma coisa terrível, coisa chata, é alguém que nós não conhecemos tirar intimidade conosco, né? Brincar, porque viu um colega brincando e quer fazer da mesma coisa, nós não gostamos, achamos isso chato, inoportuno. Esse rapaz está pensando que é para fazer isso. Tenho intimidade com ele, então cuidado para você não fazer, querer ter uma intimidade com Deus sem tê-la. Então tome muito cuidado em fazer. Mas que é interessante fazermos isso, é muito interessante para nós e ajudará em nossa fé. Então, tome cuidado. Quando o amigo mexe conosco, né, ele faz certas brincadeiras, elogio, chama a nossa atenção em algo, em algumas circunstâncias, até mesmo nos chamando a atenção sério para alguma área da nossa vida, nós gostamos daquilo. Nós sentamos e ouvimos e pensamos, ponderamos e olhamos para as nossas ações, né? Mas vem uma pessoa que nós não conhecemos fazer a mesma coisa. Nós não gostamos, irmãos, e pensamos no porquê aquela pessoa está fazendo aquilo. É de extremo mau gosto fazer isso, né? Porque ele tem uma intimidade que a pessoa não tem. Então Deus é nosso Pai, lógico que Ele não vai fazer isso, nós sabemos disso, mas não vá dizer, olha, o pastor me mandou ter intimidade, mexer com Deus, com os brios de Deus, então eu vou lá e acabo fazendo isso de forma agressiva, arrogante, desrespeitosa, sabe, encomendado. Não faça isso. Se você não tem, realmente não faça. Mas desenvolva através da oração, falando a Deus dos seus anseios, pedindo a Deus que o ajude e busque realmente a Deus. Por outro lado, irmãos, é bom lembrar que nós vemos várias vezes na Bíblia homens de Deus fazendo isso, né? O Senhor não vai se deixar vencer, o Senhor não vai deixar de ouvir a minha oração, se tu quiseres, mas é a ti que eu estou implorando. Não esquece isso, lógico, com muito respeito, com muito cuidado, entendendo que tudo isso depende da vontade de Deus, mas fica aí a lembrança, irmãos. Adquira mais intimidade com Deus nas suas orações. Busque mais
essa intimidade com Deus nas suas orações. E ele continua, dá ouvidos no verso 1, Senhor. Acode, ele vai fazer, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Essa palavra acode no original, irmãos, ela tem a ideia de compreender ou atentar bem, né? A ideia de prestar atenção. Senhor, me dedica essa atenção, dedica a sua atenção. Senhor, me ajuda. Ou seja, no final, Senhor, socorro. Socorro. Quando a pessoa, irmãos, pede socorro, ela está simplesmente dizendo que para aquela pessoa, olha para mim, eu estou precisando de ajuda. É isso que uma pessoa, quando grita por socorro, está dizendo. Pessoas têm buscado, irmãos, tantas vezes essa atenção, ajuda, às vezes sobem em prédios altíssimos, ou pontes, e diz que vai se jogar e junta aglomerado de pessoas ali para ver, repórteres e tal. Então, fica nessa situação, sabe? Ela está tão desesperada de atenção, e quando ela consegue atenção, muitas vezes nem pula, não faz nada, mas está ali ultra carente de ajuda e só quer simplesmente um pouco de atenção. É isso que Davi está dizendo. Senhor, dedica a mim a tua atenção. Acode. Olha para mim. Socorro. Isso que Davi está dizendo. É uma forma de dizer, irmãos. Olhe para mim. Me ouça. Preste atenção em mim. Veja o meu problema. Eu estou desesperado. Realmente. Essa é a questão. Isso é o que Davi está dizendo diante de Deus. Senhor, eu não estou aqui em cima no monte, lá ou no prédio, numa ponte para me jogar. Não estou aqui. Mas eu estou aqui embaixo no chão, diante de ti, prostrado e dizendo, Senhor, socorre-me. Socorro. E novamente vem a pergunta, irmãos. Você tem pedido socorro a Deus como se estivesse gritando para um salva-vidas com seu filho se afogando? Como é que você pediria socorro? Imagine esse grito. Ou você olharia lá o seu filho se afogando, aí levantaria, bateria um pouco a terra, da areia, aí iria lá no salva-vidas, que estava sentado na cadeira, aí falar assim para ele: boa tarde, senhor. Como está o senhor? Tudo bem? O senhor poderia me fazer um favor? Está vendo ali aquele menino se batendo ali, ó, lá na água ali? Ele está se afogando. Você tem como salvar ele para mim? É meu filho. É assim que você pediria? Ou seria um berro, um grito, um desespero, que muita gente na praia seria impactada, a gente corria para todo lado, se tivesse surfista, pediria, buzinaria se tivesse de carro, se tivesse armado, dava tiro para cima, para chamar a atenção, para pedir que socorressem o seu filho que estava se afogando, né? Irmãos, orações rotineiras, superficiais, com simplesmente o costume de cumprir uma obrigação cristã, irmãos, não vai arrancar do seu coração um brado de socorro a Deus. O que vai fazer isso é a convicção de necessidade, a certeza que ali está alguém que está lhe ouvindo, irmãos, e que tem condições de lhe tirar daquela situação, de nos salvar, como nos dias de hoje. Então, da mesma forma que você não pediria para um menino de 5 anos e tirar e salvar o seu filho que estava se afogando ali da praia, porque não tinha condições. Se não tivesse um salva-vidas, você ia procurar um surfista, alguém mais forte, alguém que soubesse nadar. Ajuda para alguém que poderia tirar, você vai chamar alguém que tem condições para lhe ajudar. Não é só a questão de você aqui estar amargurado, até porque todos nós, em muitos momentos da nossa vida, ficamos amargurados. Mas é uma questão, irmãos, de convicção profunda de que Deus é aquele que esse Deus que você fala tanto, que você diz para os seus amigos, diz para outras pessoas, que é crente, que é filho desse Deus,
essa convicção, irmãos, de quem é esse Deus que vai fazer com que você corra e peça para Ele lhe ajudar. E é esse Deus que irá fazer. Diferente como nesses dias que nós vivemos, pessoas pedindo ajuda para todo mundo, querendo achar soluções para tudo. Todo mundo tem solução engarrafada para tudo. E, no entanto, as coisas não acontecem. Por quê? Porque a única fonte que pode ajudar é Deus e as pessoas têm virado as costas. Você não consegue, irmãos, na hora realmente de um problema grande, resolver sem buscar realmente aquela pessoa que pode socorrer. Coloque Deus como sua fonte prioritária e absoluta de todas as soluções e deixe que Deus mexa médicos, cientistas, outras pessoas que arrumem soluções para esse problema. Mas sua fonte primária é Deus. Então, deixar que Deus providencie essa solução. Mas fique claro, irmãos, que Deus é a sua única saída e o pedido de socorro é para Ele. É uma profunda convicção, realmente. E ele continua dizendo, rei meu, Deus meu, um rei chamando o outro, se ele era ungido não tinha posse. O fato, e nós não sabemos o momento, é que um rei chamando a outro. Qual foi a última vez, irmãos, que você disse a Deus, ó meu rei? Eu não refiro aqui a cântico, nós cantamos Deus como rei, rei dos reis, e música, não, mas eu quero me referir à oração. Quantas vezes você se referiu a Deus dessa forma? No verso 3, irmãos, ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento. Ele usa essa expressão 2 vezes aqui. E parece um costume de Davi orar pela manhã. E eu queria fazer uma pergunta. Embora não seja obrigatório no local das escrituras, mas você tem algum costume de oração? Algum costume nas suas orações? Parece que Davi ele tinha aqui. Né? Em um grau ou outro, cada um de nós acaba desenvolvendo algum costume. Né? Uns oram depois do almoço, outros de manhã, outros à noite, outros de madrugada. Né? Então, cada um vai desenvolvendo, irmãos. Agora é bom nos perguntarmos isso. Eu sei de pessoas que têm hora marcada para orar. Quando dá aquela hora, deixa que for, não, tem que falar com um amigo, corre e vai para a sua oração. E são caxias nisso. Então deixam todos os seus afazeres. Né? Então esse tipo de costume, irmãos, é muito bem. É muito bom. Né? E ele vai dizer, continuando o verso, ele diz, ouves a minha voz de manhã, apresento a minha oração e fico esperando. Eu sempre gostei dessa expressão de Davi. Muito simples e talvez aqui muito óbvia. Se esperava é porque ele levava muito a sério o que ele pedia. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, não é evidente que quem pede fica esperando? Nem tanto. Tem gente que pede até esquece, sabe nem o que foi que pediu. Né? Muitas pessoas acontece isso. Agora isso depende, irmãos, do seu pedido, do anseio que você tem de receber, de sua necessidade de ser atendido. Essa necessidade, essa espera vai ser maior ou menor. Vai ser mais é o que vai determinar se você vai ser mais ansioso ou não. Então eu desconfio que há muitas orações, irmãos, que a gente faz e Deus responde e nós simplesmente ou sequer notamos que Ele respondeu. Novamente eu pergunto, estava precisando tanto? Esse pedido foi feito de uma maneira realmente profunda? Fique em mente com isso. Davi, ele ficava esperando, irmãos, mostrando a seriedade de que ele estava pedindo, a necessidade que tinha de receber e confiança naquele a quem ele estava pedindo. Senhor, eu estou esperando, isso é sério, eu necessito. Então deve ser muito estranho, irmãos, alguém chegar para você, pedir uma coisa e por algum motivo você demorar a atender. Né? E de repente você teve um negócio, precisou sair, viajar, não sei. Aí de repente você chega para aquela pessoa e fala, olha,
Está aqui aquilo que você me pediu, falei com fulano, ciclano sobre aquilo. Aí a pessoa vai olhar para você e fala, mas o que foi mesmo que eu pedi? Não lembro o que foi que eu pedi. Você pediu isso aqui, rapaz. Você pediu para falar com fulano, lembra? Eu demorei porque eu não estava, eu tive doente, sei lá, saí, viajei, fui para algum lugar. Ah, não precisa mais. Muito sem graça, irmãos. Muito sem graça e sem querer. Muitas vezes, provavelmente tenhamos feito a mesma coisa. Ah, sim, não precisa mais. Já passou. Mas Davi diz que fica esperando. Você não seria um desses, seria? Isso é pedir sem convicção. Será que Deus ouve orações assim? Irmãos, concluindo, desenvolva tal intimidade com Deus em momentos críticos. Você implore, clame, de forma natural, de forma profunda. Ore a Deus, peça grandes coisas de Deus e espere também grandes coisas de Deus. Saiba esperar em Deus e que Ele nos ajude, nos abençoe. Que Deus nos cuide de nós, continue cuidando do seu povo e que tenhamos, irmãos, essa certeza que Ele fará todas as coisas e que todas as coisas está diante do seu poder. Um abraço aos amados, até o próximo. E lembre, continue ajudando e contribuindo, pois logo logo isso passará. Logo logo isso vai cessar e nós estaremos juntos, nos alegrando. Contribua com o seu coração, falando com os irmãos, ajudando os irmãos, dando uma palavra de conforto, de alento, e que Deus nos abençoe.